Olá, eu sou a Luane. Eu sou a Laura e esse é o podcast das Jovens Místicas. Sejam todas bem-vindas, mesmo as que não se consideram tão jovens nem tão místicas. Nessa temporada, nós vamos falar sobre cada uma das casas astrológicas. Se você tiver caído aqui de paraquedas, fica tranquila. No episódio Astro Express, tem uma explicação básica de alguns conceitos. E o mais importante, a explicação sobre como fazer o seu mapa astral de forma fácil e gratuita. É só procurar aqui no perfil do podcast. Bom, e no episódio anterior, nós falamos sobre a casa 1 do nosso mapa astral, que representa o nosso senso de identidade, né? Ou seja, o nosso eu. E hoje a conversa é sobre a casa 2, que é então associada a tudo que é meu, ou seja, tudo que nos sustenta no sentido material. Então, finanças, investimentos, posses em geral, exceto imóveis. Também fala sobre o que nos sustenta internamente. Quais são os nossos talentos, como nós podemos não apenas ganhar dinheiro através desses recursos interiores, mas também expressar a nossa personalidade e conquistar a liberdade de ser quem somos. Ou seja, a Casa 2 aborda nossa relação com as nossas conquistas e o quanto esses valores influenciam no nosso senso de realização. E você aí que está escutando a gente, você já sabe qual signo você tem na sua casa 2? Se não sabe, não tem problema. Só volta aqui no nosso perfil do Spotify, no episódio Astro Express, faça o seu mapa astral de forma gratuita e fique aqui com a gente. Lembrando, né, que o nosso maior objetivo aqui com o podcast é propor algumas reflexões simples, com bases nos signos que estão em cada uma das casas do seu mapa astral, sem entrar em aspectos muito técnicos, como signos e planetas regentes de cada casa, ou até planetas que você possa ter dentro de cada uma dessas casas e aspectos que eles formam. Nossa proposta aqui é realmente só para você começar a entender melhor e organizar, né, todas as áreas da sua vida com base nesse signo que você tenha na sua casa, utilizando esse recurso aí tão maravilhoso que a gente tem à nossa disposição, que é a astrologia. Então, falando de astrologia, né? Nós não vamos entrar nisso agora, nessa temporada, mas cada casa, ela tem o seu signo nativo, digamos assim. Cada energia de um signo faz mais sentido com uma casa, né? E o touro é o signo naturalmente associado à casa 2, por ser um signo já que fala de estabilidade e segurança, né? Então, as pessoas que têm touro na casa 2 é como se elas tivessem touro em casa, assim, touro morando no mundinho dele. São pessoas que podem ter aí uma forte vocação para negócios, uma persistência acima da média, enfim, tudo que, vamos dizer, pode ser potencializado financeiramente. Tem uma facilidade notável para prosperar com finanças, obviamente, mas também com moda, com outros aspectos ali da beleza, né, associados a touro. A segurança material também é vital para que essa pessoa se sinta em paz. Mas ela precisa ter cuidado para equilibrar o lado sombra, né? Então, assim, é uma pessoa que sempre vai estar procurando essa segurança financeira, mas precisa se avaliar e ficar sempre atenta para não ficar muito materialista ou até possessiva. Verdade. Bom, e a gente vai dar aqui alguns exemplos, né, de alguns outros signos para vocês também irem se identificando. E dando agora um exemplo de um signo, né, do elemento ar, que é Aquário. Então, quem tem Aquário na casa 2, geralmente tem essas características de Aquário nessa área da vida, né? Então, ou seja, a pessoa geralmente tem uma relação mais livre e desapegada, né, com o dinheiro, não quer ser refém do dinheiro. Então, ela pode buscar ganhar dinheiro de formas pouco convencionais. Então, pode ser ligado à tecnologia, inovação, redes sociais, até terapias mais alternativas, holísticas ou causas coletivas. Porque geralmente quem tem Aquário na casa 2 tem essa mente, né, mais visionária, valoriza muito o conhecimento e a inteligência. Um cuidado que geralmente quem tem Aquário na casa 2 tem que ter é que o planeta regente moderno, né, desse signo é Urano. E Urano fala muito sobre imprevisibilidade, né, sobre algumas surpresas, enfim. Então, pode haver uma certa instabilidade nos seus ganhos e nos seus gastos também, para quem tem Aquário nessa área, né? Então, pode ter umas certas oscilações financeiras, às vezes até uma certa dificuldade em ter uma constância nessa área da sua vida. Então, é sempre importante para quem tem Aquário na 2, para todo mundo, né, no geral, mas estudar aí sobre investimentos e também ir construindo essa reserva financeira mês a mês. Isso. E aí nós temos como um exemplo aí de signos de água, o signo de peixes, né? Peixes na casa 2, ele é quase o oposto do que eu falei antes sobre touro.
É uma pessoa que ela vai estar muito mais voltada, né, supostamente, a se realizar de outras formas que não através dos bens materiais. Então é uma pessoa que ela não valoriza tanto assim esse acúmulo da riqueza e das finanças, vamos dizer. Tem facilidade sim para ganhar dinheiro, especialmente com coisas artísticas, espirituais, né, assim, serviços para espiritualidade ou até serviços sociais, porque peixes é um signo de muita empatia. Então essa pessoa vai ter uma facilidade para ganhar dinheiro com profissões que façam uso dessa empatia, desse cuidado, né, com o outro. Mas também, como eu falei, são pessoas que elas acabam não tendo tanto o pé no chão, às vezes, com dinheiro, né. Então precisa sempre se cuidar, evitar gastos impulsivos, desconfiar 2 vezes para não cair em nenhum golpe por aí. Peixes precisa ficar sempre se lembrando de levar essa área da vida mais a sério. Lembrando, peixes na casa 2. Boa. Bom, e dando um exemplo aqui também de um signo de fogo, né? Vamos falar um pouquinho sobre Áries. Então, quem tem o signo de Áries na casa 2 pode expressar, né, toda essa impulsividade, essa intensidade ariana com dinheiro. Então, pode ter essa relação talvez um pouquinho mais intensa. Às vezes a pessoa até pode ganhar muito dinheiro de uma forma muito rápida e por iniciativas e méritos próprios ali mesmo, né? Então, como empreendedorismo, esportes ou atividades mais dinâmicas, assim, porque geralmente são pessoas que gostam muito, né, de autonomia, de fazer as coisas do seu jeito. Então, elas geralmente têm esse espírito mais pioneiro, têm coragem de ir, de arriscar, então por isso que são muito empreendedores. Mas, por outro lado, também, essa pessoa pode gastar por impulso, assim como pode ganhar dinheiro com uma certa facilidade e impulsividade, também pode gastar, não ter muito planejamento, fazendo o dinheiro entrar rápido, mas também sair rápido. Então, para quem tem Áries na casa 2, realmente desenvolver essa paciência e o hábito de guardar ali mês a mês é um grande aprendizado. E, bom, se a gente não falou do signo que você tem na sua casa 2 aqui, fica tranquila. A gente tem uma breve descrição de todos eles aqui na descrição do episódio. Não é incrível, assim, parar para pensar em como nós podemos aproveitar o que a gente já tem para conquistar coisas que a gente quer no mundo, assim? Claro que a gente precisa sempre ter um consenso, né, uma consciência, cada pessoa vai ter um contexto social completamente diferente, vai conquistar o mundo do seu próprio jeito, né. São oportunidades, privilégios e limitações diferentes para cada um. Mas ainda assim, eu acho muito interessante a gente pensar que são esses nossos valores que orientam essa nossa bússola moral, né, o que nós consideramos certo e errado, o que estamos dispostos a fazer para avançar e conquistar coisas. Eu diria até que começa pelos valores, são eles que nos ajudam a entender a nossa própria definição de sucesso. O que você acha, Laura? O que é sucesso, na sua opinião? Olha, essa é uma pergunta que eu me faço, sinceramente, assim, com uma certa frequência e que mudou bastante para mim, assim, ao longo do tempo. Então, né, só para deixar super claro, a casa 2 fala muito também dessa questão dos valores, tá, gente? Não só os valores, né, de bens materiais, de posses materiais, mas os valores que nós temos internamente, essa relação com a nossa satisfação, com o sucesso, né? Então, dando um exemplo meu, eu tenho Sagitário na casa 2. E Sagitário é um signo que gosta, né, de uma certa liberdade, que gosta do exterior, que gosta de falar línguas, etc. Quando eu imaginava o que era sucesso quando eu era mais nova, antes de eu começar a trabalhar, para mim era muito clássico, assim, pensar no Diabo Veste Prada, sabe? A Andy ali trabalhando, correndo pelas ruas de Nova York, atrás da Miranda ali com café na mão e uma agenda lotada, indo em eventos incríveis, etc. Eu achava aquilo incrível. E eu acho que muitas pessoas da nossa geração, dos millennials, né, eles tiveram muito essa ideia de que isso era o sucesso. E isso fez a gente ter alguns padrões de trabalho não muito legais, a gente, né, ter burnout, etc. É uma geração que se cobra muito e que acha que o sucesso é só isso, assim, você ter um emprego numa empresa super reconhecida, ter um cargo super alto, se tornar um C-level, ganhar muito dinheiro, ter roupas super legais e posses bens materiais. Eu acho que era muito essa a ideia. E começando a trabalhar, né, depois que comecei a trabalhar, ainda por alguns anos eu tive muito essa ideia, eu falava, não, eu quero ser uma C-level, eu quero ser uma diretora, e tá tudo bem, tá, gente, quem quer ser, ótimo, vá atrás do seu sonho. Mas eu vi que não era aquilo que me trazia esse senso de realização, na verdade. Que pra mim, assim, depois de trabalhar alguns anos, eu vejo que pra mim sucesso é muito mais
eu poder ter a oportunidade de equilibrar a minha vida profissional e pessoal, eu poder ter os meus momentos de lazer, eu poder ter os meus momentos que eu possa viajar, né? Isso é super importante para o Sagitário. Que eu talvez não precise estar tão presa no mesmo local ali todos os dias. Então, ter um trabalho que não seja 100% presencial para mim hoje é importante. Que eu possa ter essa flexibilidade mais geográfica também. Então, a minha definição de sucesso mudou muito ao longo dos anos. E é óbvio que o dinheiro é importante. A gente vive, né, no mundo material, a gente precisa de dinheiro. E o dinheiro eu vejo muito como um meio para a gente conquistar, né, coisas que a gente quer, por exemplo, para mim, viajar enfim, viver de uma forma confortável, óbvio. Mas é isso, hoje eu vejo de uma forma menos quadrada, assim, sabe? Menos tipo, eu preciso ser uma C-level e trabalhar numa empresa extremamente reconhecida para alcançar isso. Não. Eu acho que existem outras maneiras de fazer isso. E hoje eu acho que eu me preocupo muito mais com o que eu faço e se isso tá me fazendo me sentir realizada. Então, não é nem às vezes tanto sucesso aos olhos dos outros, mas tá bom, o que eu tô fazendo, eu tô sentindo que tá tendo algum impacto ali legal, eu tô me sentindo feliz enquanto eu tô fazendo aquilo, no processo mesmo de fazer aquilo, não só também no resultado final. Então, eu acho que mudou bastante, assim. E eu acho que é muito engraçado ver, isso, tendo o Sagitário na casa 2 como muitas coisas, muitas decisões eu tomei mais instintivamente, e só depois, né, de eu conhecer a astrologia, conhecer o mapa astral, eu vejo que muitas coisas foram alinhadas com ter esse Sagitário na casa 2. Eu fiz uma faculdade de administração com ênfase em comércio internacional. O Sagitário fala de comércio exterior, né? Fala do exterior. Antes dessa faculdade, eu entrei numa outra que eu não gostei, mas que era de relações internacionais. Então, eu sempre tive essa questão de, nossa, quero trabalhar fora, eu quero trabalhar com, né, empresas multinacionais. Hoje a gente está trabalhando numa empresa gringa, a gente fala inglês o dia inteiro, eu e a Lu, né? Porque a gente lida com pessoas do mundo inteiro. Então é muito engraçado vendo como muitas coisas aconteceram, às vezes até sem eu ter tanta consciência, né? E hoje tendo, eu vejo e falo, nossa, legal que eu tô cada vez mais alinhada com essa minha casa 2 em Sagitário. Mas já falei bastante. E pra você, Lu, como que é? Porque você também tem a casa 2 em Sagitário, né? Como que é a sua definição de sucesso? Exatamente. Eu também tenho Sagitário na casa 2. Então eu posso assinar embaixo de tudo que você falou até agora, assim. E olha que curioso, né? Assim, nós duas fizemos aí transições de carreira, vamos dizer. Minha primeira formação, né, foi em letras. Depois eu fiz marketing e tal. Mas eu fui fazer letras não porque eu pensava em ser professora, mas porque eu queria trabalhar com tradução, interpretação de idiomas. Eu imaginava que, como professora de inglês ou tradutora, eu teria um trabalho mais, vamos dizer, mais disponível, né, em outros lugares do mundo. Então foi essa, assim, a principal razão pela qual fui fazer letras. No fim, eu acabei, né, me apaixonando pela sala de aula, e aí é outro capítulo, é outra casa, que a gente vai falar em algum momento aqui. Mas a minha definição sempre esteve muito sobre, primeiro, né, essa liberdade geográfica, realmente, assim, eu tive o privilégio, assim, enorme de começar a trabalhar home office em 2015. Então, assim, eu tô há mais tempo trabalhando home office do que trabalhando presencial. Já trabalhei presencial? Já trabalhei na escala 6 por 1, 2 horas para chegar, 2 horas para voltar. E se home office é um privilégio para todo mundo, para mim, então, assim, é algo que eu nunca take for granted, sabe? Assim, apesar de eu já estar nesse home office há muito tempo, não é uma coisa que eu acho pouco. Eu entendo que isso é uma coisa muito, muito valiosa e, na minha opinião, todo mundo deveria ter essa mesma liberdade, né? Mas, enfim, as empresas ainda têm que chegar lá. Assim como você, eu cresci sendo exposta a filmes de jornalistas correndo com seu café na mão e o seu salto, super estilosas, chegando ali na redação da revista, né? Enfim, comenta aí quem também cresceu com essa referência. Acho que todos os É, millennials. acho que, sim, acho que todas nós, né? E é isso. Então, eu também tinha essa ideia, até justamente porque eu não conhecia ao meu redor ali pessoas que tinham essa experiência profissional. Ninguém do meu meio trabalhava numa grande empresa, ninguém era do mundo corporativo, sabe? O meu pai até sim, mas ele acabou indo para a educação também, eventualmente. Então, era uma coisa muito romantizada para mim. No momento em que eu encarei a realidade disso, não me tornei, tá, gente? A Andy, de Diabo Veste Prada, quem me dera.
Anne Hathaway, inclusive, maravilhosa. Super trocaria de lugar com ela. É, mas, assim, eu experienciei a versão CLT paulistana disso, que é Sim, sim. pegar o café, o cappuccino na padoca da esquina, correr para a reunião ali na Berrini, na Vila Olímpia, pegar o metrô, o ônibus, a estação de Pinheiros ali, demorar 2 horas para chegar em casa, 3, se tivesse chovendo. E aí eu entendi que, ok, aquele ideal romantizado para mim não faz sentido. Eu entendo que todo mundo começa, né, dessa realidade mais difícil. Tem pessoas que têm aí talvez até uma oportunidade, uma persistência, um merecimento e uma sorte, porque eu acho que é sempre uma mistura de tudo, para subir essa pirâmide corporativa, né? Tem pessoas, que, inclusive pessoas que eu admiro, que não se deixaram abater e hoje estão lá na versão executiva premium. Mas eu não quis, sabe? Eu não quis continuar nisso, assim. Até foi a partir daí que eu resolvi empreender. Então, eu empreendi aí por alguns anos. Hoje, a gente tem esse trabalho também que dá essa flexibilidade. Então, para mim, o sucesso, acho que se eu tivesse que definir em uma única coisa, é ser dona do meu tempo, sabe? Por mais que a gente trabalhe, né, numa escala ali de horas, né, com horário bonitinho para entrar e para sair, o simples fato de, é isso, não deslocar mais do meu tempo já me dá uma liberdade de equilibrar e fazer outras coisas aí que eu preciso fazer. Então, eu acho que o sucesso é isso, sabe? Para mim, é ser dona do meu tempo. Sim. E algo bem sagitariano, né? Porque Sagitário é o signo da liberdade, que quer ter essa liberdade. Então, você, né, ter essa vontade de ser dona do seu tempo, enfim, esse o seu ideal de sucesso também tem tudo a ver com esse signo, né, da sua casa 2. Mas é Super. muito engraçado ouvir você assim, e a gente vê, a gente tem o mesmo signo, a gente tem vontades muito parecidas, mas a gente foi por caminhos diferentes, mas que ainda assim estão aliados ao signo, né? Então eu fui para uma parte mais de comércio internacional, e você foi para uma parte de dar aula e de tradução, né, e de aulas de línguas, e tudo tem a ver com Sagitário. Então, é um exemplo, acho que super legal para quem está escutando e pensar, eu tenho tal signo na minha casa e conheço uma amiga, tenho tal pessoa que também e temos caminhos diferentes. Sim, existem diversas possibilidades, né? Você ter um determinado signo ali não significa que todo mundo que tem signo vai seguir o mesmo caminho, mas te dá um senso maior de direção de se você está alinhado ao que aquilo ali representa ou não, né? Exato, e até assim, tem outras características no nosso mapa, né? Vamos falar de outras casas aí nessa temporada, que também são mais específicas de ensino superior, enfim, carreira e tal. Então é interessante porque nós tivemos o mesmo norte, mas os caminhos que a gente percorreu, eles se encaixam em outras coisas aí do nosso mapa que talvez sejam mais diferentes. Sim, sim, exatamente. Bom, e é isso, né? A casa 2 fala muito dessa questão dos seus valores e do seu senso de realização, né? E a gente vê como isso é muito pessoal. Então, além do signo, né, que tá na sua casa 2, também varia muito de acordo com o seu contexto social, da onde você veio, das referências de sucesso que você tem na sua vida mesmo, ali no seu nível pessoal. Ou as referências que a gente vê na mídia, como a gente citou aqui, por exemplo, de filmes, etc. Principalmente hoje, né? Até acho que com redes sociais, influencers, eu acho que a maior parte das pessoas hoje considera que esse é o sucesso, né? Mas é isso, é sempre importante, eu acho que a gente refletir se isso é algo que está sendo imposto pra gente, faz sentido realmente quem você é, com a sua essência, com o que você aspira na sua vida, ou você só tá se deixando levar ali pelo que a mídia tá impondo pra gente. Porque foi o exemplo que a gente deu do Diabo Veste Prada, né? A gente achou que aquilo era sucesso, e quando a gente teve um trabalho mais exigente, assim, com a agenda lotada, não me senti realizada, né? Então, vai muito da gente também testar algumas coisas e ver se faz sentido para nossa vida, mas a gente refletir, né, sobre o que que nos traz esse senso de realização mesmo. Exatamente. Especialmente, né, você mencionou, né, influenciadores, redes sociais. Eu penso muito nisso, assim, porque antigamente, né, nas gerações antes da nossa, que viveram um mundo sem internet, é assim, você tinha uma referência de sucesso, claro, mas essa referência, ou ela era, vamos dizer, restrita, né, condicionada às pessoas que estavam ali ao seu redor, família, amigos, conhecidos, ou ela ia para o outro extremo, que eram celebridades.
atores, sim. atrizes, músicos, que já viram o ideal ali muito mais inalcançável, vai, para nós meros mortais. Então, eu não sei, posso estar sendo muito errada aqui, posso estar romantizando uma coisa que não tem nada a ver, mas eu acho que antes talvez fosse um pouco mais simples, e por simples eu não digo fácil, mas talvez fosse mais simples você calibrar a sua régua de sucesso, sabe? Sim. Porque é isso, você, claro, todo mundo tem, né, a prima que tem mais dinheiro, que passou em 10 concursos, né? Tem até aquele meme. Todo mundo tem, né, um conhecido que, putz, fez muito dinheiro, ficou rico. Mas ainda assim, são realidades diferentes da pessoa que tá ali no Instagram indo para as Maldivas uma vez por mês, entende? Uhum. Ou Sim. até isso de romantizar o próprio estilo de vida, né? Vender o próprio estilo de vida. Então, assim, você realmente o seu trabalho ser você fazer as suas coisas e mostrar. E não estou fazendo nenhuma crítica aqui, tá? Mas assim, é isso, é um modelo de trabalho e é uma métrica de sucesso que a gente não tinha antes. E é isso, antes você realizava uma viagem, fazia uma coisa muito incrível, você ia contar para, né, para as pessoas ali e tal, mas também não ia no mesmo momento que você desceu ali do ônibus, do avião, nossa, fez o check-in no Instagram, todo mundo que te viu, que te conhece na sua vida, tá sabendo. Então, é isso. Eu acho que a forma como a internet, ela abre portas para muitas coisas, né? Longe de mim criticar a internet, né? Graças a ela eu tenho Uhum. meu home office. Nunca me esqueço disso. Tem esse outro lado, que é te expor, talvez, a modelos de vida que não tem nenhum alinhamento com a sua realidade, né? Coisas totalmente descoladas, assim, do que você vive, do que as pessoas que você conhece vivem, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, para muitas pessoas que estão ouvindo, talvez a definição de sucesso delas, e acredito também que a nossa definição pode mudar e ressignificar ao longo da vida. Sim. Talvez para alguém que está ouvindo, a definição de sucesso é ser mãe, é ter uma família. E, cara, isso tá no mesmo grau de importância de qualquer outra definição de sucesso. Claro, assim, família é uma coisa incrível, assim. Eu tenho amigas que o sonho delas é ser mãe, eu acho a coisa mais linda. Mas aí é que tá, sabe? Até isso tá sendo distorcido com as redes sociais, com essa coisa das thread wives. E a gente tá num momento até, assim, do feminismo, das mulheres, né? De, puxa, não, eu gosto de ter o meu trabalho fora, de ganhar meu dinheiro fora. Isso não significa que eu não quero cuidar da minha casa ou ter uma família. Uma coisa não E exclui a outra, né? Não necessariamente exclui a outra. exato. Da mesma forma que tem mulheres que vão falar, cara, eu gosto de trabalhar, né, eu poderia estar trabalhando, mas eu escolhi ficar em casa, dedicar 100% do meu tempo aqui para minha família e tá tudo bem, sabe? Assim, para mim as duas coisas são igualmente incríveis e cada pessoa tem que saber o Uhum. que é melhor para si. A única ressalva, né? A única questão assim que eu acho que é sempre bom a gente se lembrar, né? Se pontuar é que a vida que a gente vê na internet não é a vida real. Geralmente as pessoas que estão ganhando dinheiro falando de um estilo de vida ou muito, muito corporativo, muito de viagens, ou muito doméstico, são pessoas que estão ganhando com isso. Tipo, o trabalho delas é falar Uhum. sobre isso. Sim. Então, a gente também precisa, sabe, fazer as pazes com as nossas realidades, no sentido de não se cobrar, sei lá, de não estar no mesmo patamar que a gente está vendo. O próprio minimalismo, né? Eu pessoalmente, eu acho a essência do minimalismo uma premissa muito legal sobre você ir contra o consumismo impulsivo. E sim, eu trabalho com marketing, esse é o grande dilema da minha vida. Minimalismo em si é uma coisa muito ok, assim, muito boa, mas também é uma ideia que as pessoas talvez estejam distorcendo, eu acho, ultimamente. Tipo, ou vai para uma coisa de escassez, frugalidade, você não pode ter nada e tem que passar perrengue, que convenhamos, é um luxo que só quem tem dinheiro pode escolher, porque quem não tem a opção de ser minimalista nem tem esse trabalho, né, de diminuir o que já tem. Mas também no sentido de não ser aquele minimalismo puramente estético, que aí no final viram aquelas casas, aquelas coisas que na verdade são caríssimas assim, são muito mais consumistas, assim, você vai gastar muito mais o seu dinheiro para ter aquilo e não necessariamente aquilo vai ter um significado tão importante para você. Então,
Enfim, eu talvez falei demais, falei um monte de coisa ao mesmo tempo, mas Eu acho que você falou muita coisa legal, Lu. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que de tudo isso, eu acho que o que mais me preocupa é realmente essa questão das redes sociais e como a gente está atribuindo essa questão do sucesso a pessoas que a gente não conhece, que a gente não conhece o dia a dia, e que a gente só olha e que a gente realmente está banalizando algumas conquistas, sabe? Que parece que hoje, sei lá, você conseguir fazer uma viagem no Brasil não tá suficiente. Você, né, hum, conseguir comprar um apartamento não tá suficiente, porque a influenciadora X tem uma casa de sei lá quantos mil metros. Ah, você uhum, ter um carro, poxa, que puta conquista. Ah, não, mas porque a outra tem um outro tipo de carro ou tem um avião, sabe? A gente tá, né, num nível tão extremo, assim, de consumismo mesmo, eu acho, e vendo isso, e muitas pessoas tentando acompanhar ou tentando mostrar que tem isso, sendo que às vezes nem tem, sabe? uhum, E é isso, é o que você comentou, né? Muitas pessoas vendem esse estilo de vida e a gente é o produto, né? É a é, gente acreditar naquilo e a gente querer, né, gastar fundos imundos aí pra ter aquilo que às vezes no fundo a gente nem queria, né? A gente só tá sendo uhum, influenciado. Então eu acho que sempre teve esse risco da grama do vizinho, né? A gente achar que a grama do vizinho é mais verde. Mas é isso que você falou. Antes era num ambiente um pouco mais controlado. Antes era realmente ali no nosso contexto social mais próximo, né? Você se comparar com amigos ou com pessoas da sua família, etc. E agora é com o mundo inteiro, né? E às vezes são com grandes influenciadores. E às vezes nem é. uhum, Às vezes você descobriu uma pessoa que, sei lá, segue um amigo seu e você vai e você fuça a pessoa e você já fica. Sabe, assim, a gente tem um acesso tão grande a outras pessoas que a gente vai perdendo a nossa bússola interna mesmo, às vezes, né? E eu acho que isso é super uhum, importante da gente se lembrar. E é isso, a gente realmente acredita aqui que a astrologia pode ajudar nisso, então que é uma ferramenta de autoconhecimento muito potente mesmo. Então, estudem sobre a casa 2 de vocês, qual signo vocês têm ali. Contem pra gente também aqui, né, nos comentários qual é esse signo, o que que vocês estão aprendendo. E vamos refletir aí, né, sobre o que realmente é sucesso pra gente, o que que é o senso de realização pra gente, porque é super importante a gente viver uma vida que a gente se sinta realizado, né? Pra gente, não pra mostrar pra ninguém, não aos olhos de ninguém, mas que esteja alinhado aí com o que a gente é, que a gente quer conquistar na vida, né? Bom, mas é isso, eu tô super curiosa pra ler os comentários de todo mundo, né, pra entender aí qual a definição de sucesso pra vocês, então não deixem de comentar aqui, viu? E aí, falando agora de um outro aspecto também representado pela Casa 2, né, que são os nossos valores e recursos internos. A Casa 2 também acaba falando sobre os nossos talentos mesmo, né? E será que você que está escutando a gente conseguiria definir quais são os seus talentos, né? E será que eles estão alinhados aí com o signo que você tem na Casa 2? Me conta, Lu, o que que você diria aí? Quais talentos seus você destacaria e se você acha que eles têm a ver com essa Casa 2? Nossa, eu confesso que não é uma resposta muito fácil para mim, assim, porque Sagitário tem, né, isso de já ser mais expansivo, de tomar a frente das coisas, de ser uma pessoa muito gregária, né, assim, que junta os outros e muito dinâmica. Embora eu tenha, como vocês lembram, talvez aí do episódio 1, eu tenho meu ascendente em Escorpião, eu sou mais introvertida a princípio, mas eu acho que eu também tenho isso sagitariano aí, que acaba sendo realmente, assim, o ponto principal do meu trabalho e de como eu ganhei minha vida até hoje, né? Paguei minhas contas, que é de ter aí, né, uma facilidade, vamos dizer, para comunicar, para movimentar ideias, para iniciar projetos, para fazer parceria com as outras pessoas. Eu gosto muito de entrar em contato com culturas, com pessoas, com coisas diferentes do que eu já conheço ou do que eu já gosto. Então, coincidentemente ou não, eu sempre acabei trabalhando com pessoas estrangeiras, de diferentes países. E é isso, acho que se eu conseguir chegar nesse contexto é porque eu tive aí alguma habilidade de lidar com o que é diferente, né? E acho que não tem nada mais sagitariano do que isso. Sim. E você? Eu acho que é bem parecido, assim, também com o que você disse. Eu acho que eu diria que um dos meus talentos, com certeza, é a criatividade, né? A gente trabalha com marketing, então a gente coloca a nossa criatividade aí para trabalhar todos os dias. E Sagitário é um signo que está muito ligado a, não exatamente a criatividade, mas a um otimismo, né? A encontrar soluções ali. Então,
isso acaba, sim, tendo uma relação forte com a criatividade. Eu acho que é um aspecto particular do meu mapa, que não era um aspecto para a gente entrar aqui, mas eu tenho o planeta Mercúrio dentro da minha casa 2. Então, é o planeta que fala da comunicação, né? Então, ganhar dinheiro com comunicação ou com marketing, né? Enfim, tem muito a ver também com esse posicionamento do meu mapa. E é isso, né? Falando outras línguas, hoje a gente fala, né, no nosso trabalho inglês, então tem tudo a ver também. Então, acho que eu sempre tive uma certa facilidade para aprender outros idiomas, tenho esse interesse muito grande por outras culturas. Hoje a gente trabalha numa empresa multinacional, então acho que os talentos assim de comunicação, de criatividade são os que eu mais destacaria. Mas é difícil, né? É uma pergunta até um pouquinho difícil, porque, não sei, às vezes até com essa questão de síndrome de impostora, etc., às vezes a gente acaba nem identificando os nossos talentos. Mas o signo que a gente tem na nossa casa 2 pode ajudar também a gente entender isso. Inclusive, se me permite aqui adicionar uma coisa sobre você, é, Claro. algo que nós temos em comum também profissionalmente é termos trabalhado com eventos, mas eu sempre foquei ali na cobertura do evento, né? E não necessariamente na organização. E você não, né? Assim, gente, quem tá ouvindo, a Laura, ela fazia os natais do shopping, sabe? Cara, isso é tão especial, é tão Loucura. incrível. E também é muito sagitariano você criar essas experiências para as pessoas, sabe? É Então verdade, também é um é talento verdade. seu. Nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas é verdade, né? Sagitariano é o signo da festa, é o signo dos eventos, é o signo de Sim. encontrar, juntar a galera e, sim, trabalhei com eventos muitos anos da minha vida. E é isso, assim, trazia uma realização muito grande. Acho que ver a reação das pessoas ali, né, quando a gente, né, inaugurava um Natal, etc., era super legal, mas é verdade, tem tudo a ver aí também com Sagitário na casa 2. Uhum. Bom, mas e você aí que está escutando a gente? Se você também tiver alguma certa dificuldade para identificar os seus talentos, não tem problema, a gente faz parte mesmo. Mas, de novo, olhe para o seu mapa, veja o signo aí da sua casa 2, que com certeza ele vai poder te dar aí algumas dicas. Então, voltando aí para uma reflexão existencialista, né? Quanto mais nós pudermos explorar os nossos talentos para viver nesse mundo material, desenvolver projetos, construir coisas, ganhar dinheiro, mais livre nós vamos nos sentir, né? E mais forte vai ser esse senso de realização, porque no final o sucesso máximo para todas as pessoas é poder fazer suas próprias escolhas, né? É que nem todo mundo tem essa chance, mas é isso aí. Inclusive tem a astróloga Isabel Hickey, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, tá? Quer me corrigir, Laura? Eu acho que é assim, eu acho que tá certo. Tá, espero que seja isso. Se não, desculpe, Isabel. Ela costumava justamente chamar a casa 2 de casa da liberdade, porque se você usar bem os seus recursos, você vai ter liberdade de ser quem você é. Claro que, né, no capitalismo, essa liberdade de escolha está mais associada à liberdade financeira, porque, né, vida real. É isso, né, gente? A gente vive aqui no mundo capitalista, consumista, então a gente sabe que a vida material acaba influenciando em tudo, né? Em todos os aspectos da nossa vida. Então, até se você não tá bem, às vezes financeiramente, é até difícil você conseguir focar nas outras áreas da sua vida, porque isso é algo que Uhum. pesa muito, né? Que traz muita preocupação. E que é isso, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, né, nesse mundo que a gente vive. Inclusive, também na trilogia de livros Curso Básico de Astrologia, os autores afirmam que, abre aspas, como muitas pessoas acreditam que a liberdade é, em grande parte, uma questão de dinheiro, essa é a casa da liberdade pessoal, fecha aspas. Então é exatamente isso, né? O dinheiro acaba sendo esse meio para a gente alcançar essa liberdade, né? Então, se a gente vê o dinheiro como liberdade, de que forma você está lidando com o seu dinheiro, né? Você consegue deixar tudo em dia? Você tem suas reservas financeiras? Está fazendo investimentos? Ou ainda precisa ressignificar essa dinâmica? Vocês já passaram por algum perrengue financeiro? Contem aqui pra gente e Lu, me conta como que tá aí a sua relação com esse aspecto. Olha, eu diria, sendo 100% honesta aqui com você, eu já fui mais controlada. Eu estou numa fase muito impulsiva, talvez mais sagitariana de gastos, mas estou me reeducando. Mas assim, em geral, eu sempre pensei assim, eh, até fazendo, né, uma relação com o que eu falei sobre ser dona do meu tempo. Eu sempre pensei assim, ok, quantas horas de trabalho isso custa? Porque no fim do dia é isso, a gente está vendendo a nossa vida, literalmente, né, a vida mesmo, nossos anos aqui na Terra,
para ganhar dinheiro. Então, assim, quantas horas, quanto tempo de vida eu gastei para ganhar esse dinheiro e o que que vale esse tempo, sabe? Que vale a gastar esse dinheiro. Aí, nesse sentido, eu acho que eu sou muito sagitariana. Eu prefiro gastar com experiências do que com objetos, sabe? Claro que assim, bom, aí também eu tenho um ponto fraco que são livros. Eu compro muito mais livros do que eu consigo ler. Eu tenho, sim, muita vontade de ter, né, minha casa própria, realizar o sonho da casa própria. Quem não quer, né, gente? Ter um carrão. Obviamente que eu gostaria de ter dinheiro para tudo isso, mas a verdade é que realmente, assim, trazendo para a prática, eu acabo preferindo gastar muito mais numa viagem, num show. Eu amo ir em shows, concertos, peças de teatro, cinema. Cara, cinema, cinema hoje em dia é caro, né? Vamos combinar. Mas é um Uhum. gasto. É isso. Eu prefiro gastar ali, que seja 30, R$ 40 no ingresso de cinema de um filme que eu amo muito, que eu quero muito ver, do que gastar esse mesmo dinheiro numa brusinha, sabe? Ou numa maquiagem. E não estou fazendo aqui nenhum julgamento, tá, gente? É só porque é como eu gosto de gastar. E até assim, com comida, né? Eu gosto. Comida também é um ponto fraco, assim. Cara, eu prefiro gastar num restaurante e, obviamente, né, dentro da minha realidade, do meu orçamento, mas isso, viver o momento, sabe? Do que necessariamente ter várias coisas, um closet cheio, um apartamento grande, etc. E, no geral, eu tento ser muito consciente, né? Então, assim, tento sempre ter a minha reservinha financeira ali, fazer, né, sempre tudo dentro do meu orçamento. Mas acho que, em geral, a minha motivação para trabalhar é poder viver as experiências que eu quero viver. E você? Eu acho que é muito parecido, assim, também. Eu com certeza priorizo experiências e viagens ao invés de outras coisas materiais, assim. De novo, também tenho sonhos, né, materiais, assim, como todo mundo. Mas eu acho que a minha relação com o dinheiro acabou mudando e amadurecendo muito, assim, ao longo da minha vida. Eu acho que nos primeiros anos, assim, que eu comecei a trabalhar, eu queria me encaixar mais ali naquele meio, então eu gastava mais dinheiro com roupa, pra, né, tá ali sentindo que eu tava padrão do jeito que eu deveria estar naquele ambiente, etc. Comprando bolsa, sapato, umas coisas assim que é isso, gente. Zero julgamentos também. Quem ama, faça suas compras, seja feliz. O dinheiro é de cada um. Vocês têm que gastar da forma que faz mais sentido pra vocês. Mas hoje eu tenho muito mais consciência disso, assim. Então hoje eu realmente tento muito mais falar, tá bom, tô precisando realmente de uma roupa nova pra esse evento? Ou será que não tenho aqui no meu armário? Então tenho tentado ter uma consciência maior, até porque quando você vai ver algumas coisas que parecem ser super baratinhas, no final do mês elas pesam. E talvez Uhum. elas possam acabar atrapalhando outros sonhos maiores ali que você tenha, né? Então acho que é sempre importante também ter em vista essas metas maiores que a gente tem, porque às vezes elas parecem muito distantes, mas é a disciplina do dia a dia também que vai fazer a gente chegar lá. E pra mim isso é sempre um desafio, essa questão da disciplina, porque tendo o Sagitário na 2 é isso, eu tenho né, eu sou um pouco otimista, então eu sempre penso, gastei agora, mas já já eu vou ganhar isso de novo, e etc, ou novas oportunidades vão vir, mas é algo que eu tenho tentado me controlar cada vez mais, de falar, não, vamos colocar aqui um pé no chão, vamos tentar focar nessas outras metas aqui também, enfim. Mas, enfim, também isso é extremamente, né, particular e depende muito do contexto social também de todo mundo. Mas é isso, afeta muito, o dinheiro acaba afetando muito outras áreas da nossa vida. Então é super importante a gente parar para pensar bem ali como que a gente está gastando, como que a gente está guardando, investindo, enfim. É isso, né? Inclusive, espero que quem já viu aí o seu signo na casa 2, de repente reflita, né? Ok, será que realmente isso aqui me dá mais felicidade do que talvez esse outro que eu tô gastando, né? Felicidade instantânea também tem essa. Ai, comprei Exato. várias blusinhas, tô feliz aqui agora. Aí chega a fatura do cartão, É isso. a felicidade já foi embora. Quem não fica feliz assim, numa Black Friday, né? Numa promoção, óbvio, é dopamina instantânea, né? Mas é isso. Tem pessoas que vão ficar felizes todas as vezes em que elas olharem ali pro guarda-roupa delas cheio de coisas. E parabéns. Provavelmente você tem aí um touro, um Libra na casa 2, quem sabe? Então, assim, Sim.
também vão ter os signos mais orientados a isso, né. Mas acho que acima de tudo, independente de como, a gente quer gastar o nosso dinheiro, é importante a gente ter uma reserva financeira, mesmo que seja mínima, não só assim para realizar uma meta, né, uma coisa que a gente tem muita vontade de viver ou de comprar, né, de ter, mas também assim, para lidar com imprevistos, né, porque a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã, como que as coisas podem mudar. Então, acho que num geral, independente do que seja sucesso para você e de como você gosta de gastar seu dinheiro, é sempre um bom momento para começar a sua reserva financeira, se você ainda não tiver. Vai aos pouquinhos, vai dentro da sua realidade, se compromete em guardar, nem que seja só um pouquinho ali, logo que recebe o salário, sabe? Porque eu acho que o golpe tá aí. A gente deixa para guardar o que sobrar. E, gente, não sobra. Uhum. O truque é você guardar um pouco antes, óbvio, vai pagar tudo que tem que pagar, contas e tal, mas aí antes de você se permitir, né, talvez aí algum gasto mais impulsivo, bota ali na sua reservinha. Bom, e agora a gente vai para o nosso bloco das dicas astrais, que tem tudo a ver aí também com o que a Lu estava falando, né? Primeira dica, justamente, que a gente quer dar para vocês é que é isso, como a vida material impacta na nossa vida inteira, a gente acha que é super importante cada vez mais a gente ter uma consciência sobre isso, uma consciência dos nossos gastos e o controle, né, do que a gente gasta. Então, eu, como uma boa pessoa com Sagitário na casa 2 é isso. Já extrapolei aí alguns gastos em algumas épocas da minha vida. Depois vou até contar uma história mais sobre isso. Mas uma dica que eu daria para vocês é baixar esses apps de controles financeiros. Então, hoje eu estou usando um app que chama Meu Planner Financeiro, que ele é no computador mesmo e que ele me trouxe uma visibilidade muito grande sobre algumas áreas que eu tinha gastos que eu não imaginava que eram tão grandes. Há muito tempo eu já fazia controle de gastos no Excel, às vezes até em bloco de notas no celular, mas eu controlava muito, tipo, tá, gastei X de aluguel, gastei X no cartão de crédito, etc. Mas não sem classificar o que era cada gasto. E esse aplicativo faz isso. Então, quando você olha ali, quanto você está gastando por mês em assinatura, em streamings, em Netflix, em Prime Video, em sei lá o que, Spotify, você vê quanto você está gastando de iFood, o quanto você está gastando de Uber. Você olha e fala, nossa, não, tem áreas aqui que eu consigo economizar. Porque muitas vezes a gente olha e fala, não tem mais onde eu economizar. Porque é isso, você tá vendo essas contas grandes que realmente não tem muito o que você fazer. Não tem muito o que você fazer conta seu aluguel, conta de luz, né, internet, é um pouco mais difícil. Mas tem muitas coisas que hoje em dia a gente tem um acesso tão fácil que a gente nem sente quando a gente fecha, porque, né, você fechou um streaming, você botou seu cartão ali uma vez, ele vai todo mês chegar no seu cartão. Você já tem um cartão cadastrado no Uber, você tá pegando Uber, você não tá sentindo o que você tá passando, né? Pra quem é um pouquinho mais velho que nem a gente, né, a gente passava antes cartão botando a senha. A gente pagava às vezes coisas no dinheiro. Você sentia um pouquinho mais. Hoje só vai no automático, né? Você deixa cadastrado na loja de roupa que você gosta e tem um aplicativo no celular e você só compra e chega na sua casa. Então, eu acho que isso faz a gente gastar além do que deveria. Então, acho que ter essa visibilidade ajuda muito nesse controle. Então, eu super sugeriria para vocês procurarem algum aplicativo de controle financeiro. É isso, eu uso esse, que chama Meu Planner Financeiro. E eu, inclusive, gostaria que vocês deixassem comentários aqui, que eu queria muito aprender mais sobre investimentos e eu não sei nada. Então, quem tiver também algum curso legal que já fez, que aprendeu, enfim, deixe aqui, com certeza acho que vai ser uma dica legal para todo mundo. Nossa, com certeza. Inclusive, eu vou procurar esse app que você indicou, porque lembra que eu falei para vocês que eu já fui mais controlada? Gente, no meu primeiro emprego, quando ainda existia dinheiro de papel, a gente ainda ganhava em dinheiro de papel. Eu lembro que assim, eu ganhava, sei lá, R$ 400, assim. Mas eu guardava em envelopes separados. Então, tipo, isso aqui é para pagar a faculdade, ou isso aqui é para pagar tal coisa, isso aqui é para comprar uma blusinha, isso aqui é para comer no lugar tal. Eu separava em envelopes e é isso. Eu vi o dinheiro indo embora, né? Hoje, nesse momento da minha vida, eu ainda tô na fase das planilhas. E eu gosto de uma boa planilha, mas acaba que no dia a dia, assim, eu não paro para atualizar tudo. Então, com certeza, um aplicativo que já faz essa categorização facilita a vida de todo mundo, né? Então, muito obrigada pela dica.
Eu vou recomendar um livro, até fazendo uma ponte com o que eu falei de minimalismo, né? Que minimalismo é um conceito muito bonito em essência, mas que pode ir para um outro lado, dependendo, né, de como as pessoas falam sobre ele. Um livro bem conhecido, na verdade, por quem gosta do assunto, né? Que se chama Essencialismo. Essencialismo é um sinônimo, tá, para minimalismo, mas eu acho que é uma palavra que representa melhor. Não é necessariamente você ter o mínimo, mas você ter o que é essencial, né? Assim, óbvio que o essencial de cada pessoa vai ser diferente. E embora o livro seja de uma perspectiva ali pessoal do autor, e ele seja um homem branco americano, enfim, dono de empresa, então o minimalismo dele foi diferente do nosso, mas ainda assim, ele traz muita essa reflexão, sabe, sobre o que a gente está fazendo com a nossa vida, sabe, e onde a gente tem que colocar o nosso tempo. É um livro que fala muito mais sobre o tempo de vida que a gente gasta, não necessariamente objetos, ter coisas. Aí, se for para isso, eu recomendaria a Marie Kondo, né? Então já fica uma dica extra de livro aí para vocês. Super legal. Bom, e a gente aqui sempre quer trazer essas dicas para ajudarem vocês aí nas reflexões. Então a gente vai trazer uma dica de um filme que ele cabe em alguns aspectos aqui sobre a Casa 2, não exatamente um match 100%, mas acho que traz reflexões super legais. Mas ele é um filme um pouquinho mais pesado, tá? Que é o Clube da Luta, que, de novo, que é um pouquinho mais velho aí, né? É um filme do final dos anos 90, então vocês provavelmente já assistiram, é um filme clássico, né? Tem o Brad Pitt aí bem no auge da beleza dele. Uhum. E é um filme que o protagonista, né, que é o Edward Norton, trabalha no mundo corporativo e ele tá ali cheio das pressões, enfim, ele tá um pouco cansado de, vamos dizer, ser quem a sociedade mandou ele ser. E como uma forma de extravasar, ele acaba criando esse clube da luta, né? E aí, enfim, tem todo o desenrolar do filme, que eu não vou dar mais spoilers aqui. Quem quiser assistir, acho que é super legal. Mas tem uma frase que eles falam no filme que eu acho que tem tudo a ver também com o que a Lu estava comentando aí do livro do Essencialismo, né? Que é a frase, abre aspas. Compramos coisas que não precisamos com dinheiro que não temos para impressionar pessoas que não gostamos. Fecha aspas. Então é aquela frase, um leve tapa na cara, né? Que faz a gente refletir e falar, tá bom, eu realmente estou comprando isso. Porque eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho isso. Vale a pena eu investir o meu tempo de vida que eu gastei trabalhando para ganhar esse dinheiro só para mostrar para os outros que eu tenho tal coisa que eles acham legais? Ou será que é melhor eu investir no que é importante para mim, né? Então, acho que fica a reflexão de novo. É um filme um pouquinho mais denso, mas que é super legal. Esse filme realmente é um tapa na cara. E é muito interessante observar a reação das pessoas quando elas assistem. Se você assistir, conta pra gente depois. E pra complementar, você deu um filme aí bem cabeça, eu vou falar um filme bem para quem quer dar uma desligadinha ali no cérebro e relaxar, que é Delírios de Consumo de Beck Bloom. Eu amo. Esse filme, ele é a epítome, o resumo de tudo que a gente falou no começo sobre a mulher que trabalha numa redação e tem os melhores looks e piriri pororó. Ela é uma jornalista de moda, enfim, ela tem sempre os melhores looks, gasta muito dinheiro, vários cartões de crédito, até que ela é demitida. E, por ironia do destino, não vou contar como nem porquê, vocês assistam, ela arruma um emprego numa revista de finanças. E o resto é história. Então, assim, é um filme para você não levar a sério. Tem várias coisas, assim, que estão ali para te fazer rir, para te fazer, né, é, relaxar numa sexta-noite com uma pipoquinha. Tem um romance, óbvio. Então, assim, ainda vai trazer uma reflexão aí legal sobre dinheiro. Fica aí, Delírios de Consumo de Beck Bloom. E agora, vamos para o nosso quadro de encerramento, em que nós vamos trazer histórias nossas ou de vocês que quiserem mandar sobre como reagir em determinada situação, tanto pelo lado luz, né, que seria o namastê, quanto pelo lado sombra, que seria o vai se fu, né? Então, eu vou convidar a Laura aqui a contar a sua história pra gente e você nos comentários vai dizer se você reagiria com namastê ou vai se fu.
Ai, meu Deus, vamos lá, gente. Eu acho que essa minha história tem tudo a ver aí com os delírios de consumo da Beck Blue. Foi uma época que a minha casa 2 estava um pouquinho descontrolada. Vamos lá, foi o meu primeiro estágio, então foi o primeiro salário que eu ganhei na minha vida. E realmente era uma bolsa estágio super legal, assim, na época, né, pra época. E nessa época eu era super nova, morava ainda na casa dos meus pais, enfim, então alinhei ali com eles algumas responsabilidades que eu, né, passaria a ter a partir de agora, mas ainda sobraria ali um valor super legal pra mim. E é isso, né? Tava trabalhando, comecei a ter um cartão de débito, eu nunca tinha tido uma conta num banco antes, né? Tava me achando milionária com meu salário de estagiário. Queria me adequar ali no lugar que eu tava, fui comprar umas roupinhas, né, mais sociais, etc. Aproveitei para sair com amigos, mais do que eu fazia antes, etc. E fui gastando, e fui gastando. E nessa época, gente, né, aqui entregando a idade, isso foi em 2013. A gente não tinha aplicativo de banco no nosso celular, né? Acho que até tinha aplicativo já para computador, mas todo mundo falava, vai, nunca acessa no computador porque tem vírus, porque é perigoso, etc. Então, a forma de eu saber o meu extrato bancário era de fato indo num caixa eletrônico do banco. E onde eu trabalhava não tinha o caixa eletrônico desse banco que eu tinha na época, nem na minha faculdade. Então, tipo assim, eu passava, né, uma parte do dia na faculdade, toda a outra parte do dia no trabalho, voltava para casa, né, dormia e ia para a faculdade. Então, mas no lugar que eu trabalhava tinha o caixa 24 horas. Só que esse caixa 24 horas cobrava uma taxa para você ficar vendo extrato. Então eu falei, vou ver, né, de um tempos em tempos. Estou ganhando um salário legal aqui, que com certeza vai durar. Até que um belo dia eu comecei a me tocar, falei, nossa, gente, mas esse salário tá bom demais. Tipo assim, eu já comprei um monte de roupa, eu já saí, eu já fiz e continua passando tudo. Porque eu já tava nas últimas semanas, assim, antes do próximo salário, eu pensei, bom, vai chegar uma hora que esse cartão vai parar de passar, não é mesmo? Porque até então eu só tinha usado o quê? Cartão de crédito, eu não sabia como funcionava o cartão de débito. E fui lá. Aí um belo dia eu fui e falei, deixa eu ir lá nesse caixa 24 horas, vou pagar a taxa, mas vou ver quanto que eu tenho, né, ainda do salário, porque realmente, salário maravilhoso. Eu fui, apareceu lá o meu saldo, tipo, R$ 400. Eu falei, nossa, ainda tenho tudo isso, gente. Uau, esse melhor trabalho do mundo, esse salário é incrível. Aí eu fiquei olhando mais um pouquinho e eu vi que tinha um pequeno tracinho na frente do 400. Eu falei, calma, o que que é esse tracinho? E aí eu quase infartei e fiquei em choque porque eu estava R$ 400 negativa na minha conta do banco. No meu primeiro salário, gente. Ainda faltava, sei lá, mais uma semana para eu receber o salário do mês seguinte. E eu fiquei indignada. É isso, até então nunca tinha usado o cartão de débito. Eu sempre achava que o cartão de débito parava de passar quando não tinha mais dinheiro. Assim como um cartão de crédito tem o limite, se você chegar no limite, ele não passa mais. Aí fui eu, né, saber que os bancos adoram, na verdade, que você entre no cheque especial, não é mesmo? Uhum. E aí eu fiquei desesperada, não sabia o que acontecia. Eu pensei, meu Deus, o banco vai vir atrás de mim, vão querer pegar meus bens. Eu pensei, mas que bens? Eu nem tenho nenhum bem. Então, o que que vai Tadinha. acontecer agora? Vou ser presa, porque eu não tenho nem o que dar pra eles, pra pagar. Fiquei desesperada, assim. Eu já tava pensando, nossa, a polícia vai aparecer na minha casa, o Serasa vai estar atrás de mim, meu nome vai estar sujo, assim. Comecei a imaginar uma catástrofe na minha cabeça. Daí, enfim, né, nessa época, de novo, acho que tudo depende muito do seu contexto social, sei, né, dos privilégios. Eu falei com a minha mãe na época, falei, olha, mãe, aconteceu isso, isso e isso. Tipo assim, super envergonhada, falar com ela. Eu falei, por favor, não conta pro papai, ele vai ficar muito bravo. Ela falou, nossa, filha, que absurdo, como assim? Tipo, você tá ganhando um salário bom pra você, né? Que tem poucas responsabilidades financeiras, enfim. Eu falei, ó, vou te ajudar, vou te transferir esse dinheiro. Próximo salário você já me paga e agora você começa a se controlar. Então, acho que é isso. Eu tive meu delírio de consumo aí no meu primeiro mês assalariada. Fiz essa cagada. Fiquei negativa, fiquei com super receio, então a partir daí eu comecei a todo mês fazer minha planilhinha financeira, controlar meu dinheirinho, eu ficava vendo meu extrato uma vez por semana, pelo menos. Então, assim, a minha reação nessa situação não foi nem vai se fu, foi, né, pensando pra mim mesma, né, o que que eu vou fazer da minha vida? Mas eu acho que isso acaba acontecendo, né, aí com todo mundo, a primeira vez que a gente tem o dinheirinho ali na nossa mão. Mas essa é a minha história, Lu. Você já passou por alguma coisa parecida? Ai, primeiro, eu posso falar, gente, eu fiquei com um pouco de, assim, pena, mas rindo com respeito da Laurinha Bloom. Ai,
Eu falaria um namastê, assim, porque é isso, todo mundo já passou por isso. Tipo assim, eu falei pra vocês, né, que no começo eu ganhava o dinheirinho ali, botava envelopes e tal. E, obviamente, teve um momento que eu fui pro extremo oposto. Então, assim, a minha sorte é que aí realmente eu ia no cartão de crédito. Mas, sim, já aconteceu de eu começar a gastar ali, que legal, vou aproveitar essa promoção aqui, vou aproveitar essa outra. E eu tenho um problema de que às vezes eu tento fazer estoque. Então, assim, eu preciso comprar um sabonete, mas tem uma embalagem com 6, eu vou comprar com 6, sabe? E aí nessa eu acabo às vezes gastando mais do que eu realmente preciso gastar. Então, é isso, assim, eu acho que todas nós podemos nos identificar em algum nível. E por um lado, que bom que aconteceu com você logo no começo, porque com certeza isso te deixou muito mais consciente, né? Com E certeza. que Mas, bom. tipo Tem gente assim, que. é isso. Olhando hoje, eu penso, nossa, ainda bem que foi meu primeiro salário, porque a partir de então eu comecei a ficar muito responsável e já me organizando certinho. Senão, eu acho que isso aconteceria em algum momento, quando eu fosse promovida, fosse efetivada. Em algum momento isso ia acontecer. Então, já foi desde o começo pra falar, se controla. É isso aí. Acho que tá tudo bem. Boa, muito obrigada pela compreensão com a minha história. Bom, pessoal, e vocês? Como vocês reagiriam? Conta aqui pra gente, né, nos comentários, como você reagiria à minha história e se você também gostou desse episódio falando sobre a casa 2. Conta pra gente se você aprendeu mais, né, sobre a sua casa 2, sobre o signo que você tem lá, se te trouxe reflexões legais aí. E fica ligado, porque em breve a gente vai ter o nosso episódio sobre a casa 3, que fala muito sobre a nossa relação com os nossos irmãos, vizinhos, os primeiros anos da nossa vida, né, da educação básica, da escola, e também sobre ferramentas de comunicação, transportes diários. Então, o que será que tudo isso tem em comum, né? São temas que aparentemente são bem distintos, mas a gente vai contar tudo para você no próximo episódio. A gente fica esperando por você. É isso aí. Então, muito obrigada pela companhia de todas até aqui. Esperamos por vocês também no Instagram ou TikTok, @jovens.místicas. E até a próxima!